Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de drama histórico de 2013, 12 anos de escravidão. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa com um homem chamado Solomon. Ele é um grande violinista e famoso o suficiente para viver uma boa vida em Saratoga Springs, Nova York. Ele viveu livremente apesar de ser um americano negro em meio à escravidão. Um dia, o amigo de Salomão o apresentou a dois mágicos. Eles ofereceram a ele um emprego em Washington por 2 semanas com um salário razoável. Ele aceitou a oferta e imediatamente apareceu para a apresentação. Foi um sucesso e para comemorar foi convidado pelos dois mágicos a um restaurante. Naquela ocasião Salomão bebeu bastante até ficar bêbado e inconsciente. No dia seguinte, Solomon acordou e ficou chocado porque suas mãos estavam amarradas e ele estava em um lugar como uma prisão. Pouco depois, 2 pessoas de antes vieram a Salomão. Solomon disse que é um homem livre que também tem esposa e filhos e mora em Saratoga Springs, Nova York. Mas as 2 pessoas não acreditaram nele. Eles estavam convencidos de que Salomão era um escravo e fugitivo da Geórgia. Ele tentou convencê-los de que é um homem livre, mas em vez de acreditar nele, as 2 pessoas espancaram a consciência de Solomon. Depois disso, alguém se aproximou de Salomão e ordenou que ele trocasse de roupa com as roupas que a pessoa trouxe. Então Salomão contrabandeado e algumas outras pessoas durante a noite com uma carruagem. Mais tarde ele descobriu que seria levado para um lugar onde eles negociavam escravos. Ele e os outros escravos receberam ordens de embarcar. Alguém o lembrou de que ele tinha que esconder sua habilidade de ler e escrever porque se alguém da máfia do tráfico de pessoas descobrisse, Salomão seria assassinado. No navio havia um tripulante branco que arrastou uma negra e estava prestes a estuprá-la. Um homem negro então o bloqueou e o deixou louco. Ele então esfaqueou o homem negro até a morte. Salomão e os outros ficaram chocados. Eles receberam ordens de jogar o cadáver do homem no mar. Ao chegarem no porto foram apresentados a alguém. Solomon tentou explicar seu nome verdadeiro, mas em vez disso foi esbofeteado pelo homem. Ele foi então reunido com os outros escravos em um abrigo. Naquele lugar, Solomon também se encontrou com Elisa e seus 2 filhos. Eles foram instruídos a se limpar e se preparar. Depois de tudo, eles foram exibidos para serem negociados no comércio de escravos. Um homem chamado Ford que queria comprar escravos veio e depois de selecionar todos os escravos, ele decidiu trazer Solomon e Elisa junto. Infelizmente Elisa teve que se separar de seus filhos. Sendo um escravo, ambos não tinham poder para lutar contra ele e foram forçados a obedecer. Solomon, que então mudou seu nome para Platt, e Elisa foram levados para a casa de Mr. Ford. Elisa não parava de chorar porque estava separada de seus 2 filhos. Isso deixou Platt desconfortável. Ele ficou com raiva ao aconselhá-la. Seu choro por causa de seus filhos deixou seu mestre desconfortável. Ela foi então levada para algum lugar e nunca foi vista. Desde que Platt começou a trabalhar no lugar do Sr. Ford, por ser um cara novo, ele costuma ser repreendido por Tibeates, o chefe de trabalho daquele lugar. Tibeates não queria ninguém melhor do que ele detestava ver alguém se destacar. O Sr. Ford e alguns escravos foram para a floresta para cortar madeira, mas ele estava confuso sobre como trazer toda a madeira com eficiência, seja por terra ou pelo rio. Platt deu sua ideia de amarrar todas as madeiras como uma canoa e deixá-las serem levadas pelo rio. Mas sua ideia foi contestada por Tibeates e zombou da ideia debatida sobre sua ideia. Mr. Ford deu-lhe então a oportunidade de mostrar como funcionava sua ideia que se revelou muito mais eficiente para o trabalho. Ele recebeu elogios do Sr. Ford e dos outros escravos, exceto por Tibeates. Até o Sr. Ford deu-lhe um violino de presente por sua brilhante ideia. Um dia, Platt recebeu a tarefa de fazer uma pequena cabana. Não gostando de como ele se destacava dos outros escravos, os Tibeates vieram e bateram nele. Não aceitando como os Tibeates o tratavam, Solomon lutou deixando Tibeates preto e azul e nada melhor para seguir as instruções. Não muito tempo depois, um cara chamado Chapin, um capataz sênior lá, separou a briga e deixou Tibeates fugir. Logo depois, Tibeates voltou e trouxe outras 2 pessoas com ele. Eles espancaram e enforcaram Salomão em uma árvore. Felizmente Chapin voltou e ameaçou todos eles para interromper a luta ou então eles teriam que pagar por suas vidas. Infelizmente para Platt, ele foi deixado para trás enforcado em uma árvore e ninguém se atreveu a ajudá-lo. Eles tinham medo de serem punidos e ele manteve o pé no chão para levantar o corpo evitando que ele morresse enforcado. À tarde, o Sr. Ford, que acabara de retornar,
Imediatamente salvou Plat e o trouxe para casa. O Senhor Forte disse que este lugar não era seguro para ele. Tibeats poderia matá-lo mais cedo ou mais tarde se ele ficasse. Ele disse que mudaria Solomon para um lugar que pertencia a alguém chamado Senhor Eps para salvar sua vida e pagar sua dívida com aquela pessoa. O Senhor Eps era conhecido por sua crueldade com todos os seus escravos. Ele não hesitava em chicotear seus escravos se eles cometessem um erro. Lá Plat e os outros escravos foram designados para uma plantação de algodão. Naquele lugar havia uma escrava chamada Patsy. Ela era tão boa em seu trabalho, superando todos lá. Ela poderia coletar 500 libras de algodão, deixando todos que poderiam fazer apenas 300 libras a menos do que ela, o que a tornava a escrava favorita do Senhor Eps. Uma noite, o Senhor Eps acordou todos os escravos e ordenou que dançassem para ele. Do nada, a esposa do Senhor Eps de repente jogou um vaso de flores para Patsy. Ela estava com ciúmes por causa da maneira como o Senhor Eps tratou Patsy como sua escrava favorita e pediu que lhe a vendesse. O Senhor Eps recusou a ideia, deixando-a ainda mais furiosa. Um dia, a senhora Eps ligou para Plat e ordenou que ele comprasse algo para ela. Naquela ocasião, a senhora Eps perguntou de onde ele vinha e se sabia ler e escrever ou não. Plat respondeu dizendo que era de Washington e não sabia ler nem escrever. A caminho do mercado, a ideia de fugir surgiu em sua mente, mas ele então se encontrou com dois proprietários que estavam prestes a enforcar seus escravos. Um dos proprietários viu Plat e perguntou-lhe sobre seu mestre e o que ele estava fazendo lá. Plat, assustado, disse que seu mestre era o Senhor Eles lhe disseram para ir ao mercado. Ouvindo que o senhorio o deixou ir, ele estava com tanto medo que passou a intenção de fugir e fazer o que lhe foi dito. À noite, o Senhor Eps entrou furtivamente no quarto de Patsy e estuprou. Patsy não pôde fazer nada para resistir a ele e foi deixado sozinho depois de satisfeito. No dia seguinte, a senhora Eps ordenou que Plat fosse às compras novamente. Plat clicou para ver o rolo de papel que a senhora Eps havia deixado para entregar a alguém. Plat então roubou uma folha de papel e enfiou na manga na esperança de que o papel fosse útil no futuro. À noite, os escravos receberam ordens de dançar novamente. Até mesmo a senhora Eps entregou um pouco de comida a todos os escravos, exceto Patsy. Ela fez isso para provocar o Senhor Eps, mas sem sucesso seu plano falhou. Frustrada, ela feriu Patsy. Todas as coisas ruins que aconteceram com Patsy, como o Senhor Eps a machucou, seu trabalho preocupante na plantação e as agressões sexuais a fizeram perder a esperança na vida. Ela pediu a Plat para matá-lo porque sentia que sua vida era inútil. Afinal, algum tempo depois, os campos de algodão dos quais o Senhor Eps se orgulhava foram invadidos por pragas. Isso fez com que o Senhor Eps alugasse seus escravos para julgar Turner. Antes de deixar seus escravos irem, o Senhor Eps disse a eles para não contarem ao juiz Turner sobre seu comportamento. Na casa do juiz Turner, os escravos foram designados para o trabalho na plantação de cana-de-açúcar. Eles eram melhores lá porque o juiz Turner acabou sendo um bom senhorio para seus escravos. Lá Plat também recebeu elogios de seu mestre por seu desempenho ágil. Um dia, o juiz Turner descobriu que Plat era proficiente em tocar violino quando um amigo dele estava procurando um violinista para animar uma festa. O juiz Turner ofereceu emprego a Plat e ela poderia até manter o salário do trabalho. Plat aceitou um trabalho de bom grado. Mas antes de ir para a festa, ele tirou um tempo para esculpir os nomes de sua esposa e filhos no violino como sua expressão de saudade. O surto de pragas nos campos de algodão finalmente acabou. Isso exigia que os escravos voltassem para a casa do Senhor Eps. Lá, um novo escravo chamado Armsby, um homem branco que foi forçado a se tornar escravo, foi visto. Ele costumava ser um capataz. Uma noite, Plat visitou Armsby em seu quarto. Eles conversaram entre si. Armsby disse que se ele bebesse muito uísque, seu trabalho não seria mais produtivo e, finalmente, ele seria demitido. Ele ficou sem dinheiro e escolheu ser escravo apenas para sobreviver. Mas como o homem branco, Armsby obteve privilégios do Senhor Eps mesmo quando não cumpriu a meta. Ele não foi chicoteado como os outros escravos. Em vez disso, ele foi encorajado a fazer melhor. Sentindo que pode confiar em Armsby, Plat pediu-lhe que enviasse uma carta para Nova York. Armsby concordou em ajudá-lo. Plat então escreveu uma carta com o papel tirado alguns anos atrás, usando bagas como tinta e um galho em forma de lápis. Alguns dias depois, Plat recebeu uma ligação do Senhor Eps. Ele descobriu que Plat queria enviar uma carta, mas Plat agiu e disse que não sabia ler nem escrever e que era um truque de Armsby para que ele pudesse ser promovido. Felizmente,
O Sr. Eves acreditou nele e ele foi salvo de uma situação de vida ou morte. Platt foi então forçado a queimar a carta que pretendia enviar para sua família. Mais tarde, quando os escravos estavam realizando suas atividades, um deles desmaiou repentinamente e morreu. Eles se sentiram tristes com isso, não porque era uma família, mas porque sofreram juntos por muitos anos e se consideravam irmãos. Anos depois, o Sr. Epps quis construir uma casa. Ele então ligou para um especialista em construção do Canadá chamado Base. Um dia, Base conversou com Platt. Ele ficou surpreso com a prática da escravidão na América. Ele considerou que era uma coisa ruim e violava os direitos e a liberdade das pessoas. Um dia, o Sr. Eves estava procurando por Patsy. Ele perguntou a todos com raiva, mas ninguém sabia onde ela estava. Logo depois Patsy veio e tentou explicar que ela foi à casa da Sra. Shaw para pedir sabonete porque a Sra. Epps não deu sabonete para ela. Ela tentou se explicar, mas o Sr. Eves ignorou. A Sra. Eves então veio e aproveitou a oportunidade para incriminar Patsy porque ela estava com ciúmes dela. O provocado Sr. Eves então ordenou que os outros escravos a deixassem nua e ordenou que Platt a chicoteasse. Platt teve pena de Patsy e então tentou chicotear fracamente. O Sr. Epps viu isso e o ameaçou com uma arma para chicoteá-lo com mais força. A punição ainda não foi feita. O Sr. Epps começou a chicoteá-la violentamente, quase fazendo com que ela perdesse a vida. Vendo como Patsy estava gravemente ferido, Platt sentiu a culpa nele e destruiu o violino que ganhou do Sr. Ford para desabafar sua culpa. Algum tempo depois do incidente, Platt conheceu Base e disse a ele que se chamava Solomon e era um homem independente que veio de Nova York. Ao ouvir isso, Base ficou chocado e então Platt pediu ajuda a Base para escrever e enviar uma carta para seu amigo chamado Parker sobre sua condição e onde ele estava. Base contemplou porque poderia ameaçar sua vida, mas depois de pensar sobre isso, ele decidiu ajudar Platt. Alguns anos depois, um xerife visitou de repente quando Platt estava trabalhando no campo. O xerife perguntou quem era a pessoa que veio com ele. Platt disse com confiança que era seu velho amigo Parker. O xerife também perguntou a Alice sobre seu nome verdadeiro e sua família. Depois que todas as perguntas foram respondidas, Platt finalmente abraçou seu amigo depois de 12 anos sem vê-lo. O Sr. Epps não estava feliz. Ele tentou impedir que aquelas pessoas levassem Platt embora, mas o xerife ameaçou prender o Sr. Epps porque Solomon era um homem livre e ainda disse a ele que a lei na América havia sido alterada. Pouco antes de sair, Patsy apareceu na frente de Platt e o abraçou. Foi difícil para ele deixar bode expiatório, mas ele teve que fazê-lo. Ao chegar, Platt mudou seu nome de volta para Solomon. Ele ficou chocado ao ver a condição de sua família após 12 anos sem se ver, enquanto se sentia culpado por ter deixado sua família por tanto tempo. Ele olhou para um rosto estranho na sua frente e sua filha já crescida disse que era o marido dela. Ela também disse que deu à luz uma criança com o mesmo nome de seu pai Salomão. No final, descobriu-se que Solomon foi uma das vítimas do sindicato do tráfico de pessoas. Salomão certamente não ficou calado. Ele então levou os traficantes ao tribunal, mas por causa da discriminação racial na América, seus esforços para processar o traficante falharam apenas porque eles eram brancos. O tribunal então libertou os traficantes, mas isso não o fez desistir de lutar contra a discriminação. Ele então escreveu um livro contendo 12 anos de experiência como escravo e se tornou um ativista do movimento para abolir a escravidão na América. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.